Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gostou da chamada? Então faz o seguinte, ó, já mostra que você está presente aqui, deixando o teu like, super importante. Entrou no vídeo, gostou do assunto, já marca a presença, coloca o teu like, coloca aqui o seu comentário. Chegou através de alguma indicação? Alguém que quer ver você bem passou esse vídeo? Chegou pela plataforma? Informa aqui também, porque assim a gente consegue entender como é que você está recebendo esse conteúdo. E se você quer ver alguém bem, manda esse conteúdo para essa pessoa, porque assim você vai também ter a dinâmica aqui do canal. Quer ver alguém bem? Manda esse conteúdo. Recebeu de alguém, alguém quer te ver bem. Lembre-se também de verificar se o sininho está ativo, porque só assim você recebe todos os conteúdos em primeira mão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super interessante que a maioria das pessoas pode ter curiosidade, mas muitas vezes na prática tem uma certa dificuldade para poder sintonizar, que são as defesas energéticas, autodefesa psíquica, laços invisíveis e uma série de fragmentos que você pode implementar na tua vida para dar um up aí no quesito espiritual, energético e pessoal. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto com a Caroline Barçalobre. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafael, pelo convite. É um privilégio estar aqui hoje com você. Sensacional. E a gente já entra aqui nesse assunto, colocamos alguns termos para as pessoas, né? Então, as pessoas em casa podem falar: ué, mas o que é esse tal de laço invisível? O que são esses laços invisíveis? Como esses laços invisíveis podem influenciar a minha vida? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu gosto de explicar para todo mundo, né, o conceito da energia que permeia tudo e principalmente essa grande malha quântica, ou como algumas pessoas falam, emaranhamento quântico, emaranhamento energético, que parte do princípio que todos estamos conectados, né? Todos nós estamos de alguma forma ligados e conectados por alguma energia, né? Então, todos nós fazemos parte do todo, que é essa consciência universal, né, que alguns chamam de Deus, eu gosto de chamar de todo, porque eu acho que ele está realmente em tudo, ele é o todo. Então, somos pedaço desse todo, somos parte desse todo, e de alguma forma todos nós estamos conectados. Então, o nosso papo de hoje é para a gente entender melhor como a gente pode se proteger de toda essa carga energética, de todos esses laços energéticos que permeiam a nossa vida, como que a gente pode se proteger. E acho que para começar esse assunto, primeiro de tudo, eu queria explicar o conceito dos cordões energéticos, então, para quem já sabe, né, e já conhece, mas para quem ainda não conhece, nós vamos falar hoje, eu até trouxe uma imagem para representar os laços energéticos. Então, hoje eu trouxe um exemplo para todo mundo de casa, que é, se eu perguntar para você, Fael, você lembra de um menino que estudou com você na pré-escola, que se chamava João? Você lembra? Olha, João não, mas lembro de outros. Você falou, já criei uma cena na minha cabeça. O João não. E aí, se eu começar a relembrar quem era o João, então se eu falar, não, o sobrenome dele era Vieira, lembra que uma vez ele fez uma brincadeira com você e vocês acabaram caindo, acabaram se machucando, e aí você vai fazendo aquela história na sua cabeça, né? E você vai recordando. Então aquilo ativa em você uma memória, ativa uma sensação, uma percepção, né? Então você teve uma sensação, você lembrou que vocês riram, você lembrou daquela diversão, então você nem lembrava mais quem era o João. Isso significa que você não estava conectado com o João? Não, você estava. O tempo todo, esse fio energético, esse cordão energético, ele está lá. Só que não passava nenhuma memória, não passava nenhuma emoção, não passava nenhum sentimento. Então, quando você ativa esse sentimento, essa memória, é como se aquele cordão ativasse novamente. Então, é como se você colocasse uma tomada, né? Um fio na tomada. Então, não existia mais energia passando ali. A partir do momento que você lembrou do João, teve um sentimento, uma sensação, aquela energia começa a passar de novo por aquele fio energético, por aquele cordão. É uma ligação, né? Eu sempre brinco com quem está assistindo que a gente tem uma tecnologia hoje que é o cabo USB, né? E tem os HDs, né? Então tem um HD universal que está com essas informações, você pode plugar e trazer para a sua realidade. Isso é muito legal você falar, porque normalmente as pessoas elas identificam o que faz bem, na maioria das vezes, né? Olha, estou em tal lugar com tal pessoa e está me fazendo bem, me sinto legal. Mas na maioria das vezes a gente
como pessoas que estamos na área espiritualista, terapêutica, né? A maioria das pessoas que vêm aqui estão nessa área, dizem a mesma coisa. É muito difícil para uma pessoa identificar o que está fazendo mal. Quais são os fios, né? Quais são essas ligações? Onde ela está plugando a energia dela que está fazendo mal? E muitas vezes há a negação, né? A pessoa acredita, está abraçada com um coqueiro lá, ou então abraçada com um cacto. Só que quando ela abraça o cacto, parece que ela se sente mais segura. Sim, e é engraçado você falar sobre isso, né, sobre essa nuvem, porque a nuvem nada mais é do que todas as memórias universais, né, o acesso que a gente tem, que as pessoas chamam de Akaja, né, e aí eu consigo acessar os registros akáshicos, que nada mais é do que essa nuvem. Então, todas as energias, todas as informações, elas estão ali disponíveis, depende da maneira como você se conecta com essa energia. E é o que você falou, muitas vezes nós estamos conectados com energia que nós não sabemos, nós não temos ideia. Então, vamos utilizar alguns exemplos práticos do nosso dia a dia que muitas vezes as pessoas não percebem. Um grande portal de conexão energética é o nosso celular, que todo mundo, né, está conectado com ele. Então, a partir do momento que você conversa com alguém durante uma mensagem do WhatsApp, por exemplo, e essa pessoa começa a desabafar todos os problemas de vida e falar todas as questões dela, por mais que ela não esteja do seu lado, por mais que ela não esteja ali a 1 metro do seu campo energético, entrando nessa energia, ela tá se conectando com você de uma forma sentimental, de uma forma emocional. Então, você pode pegar toda aquela carga daquela pessoa pelo cordão energético dela. A mesma coisa quando você tá usando o seu celular ali e tem muita gente que gosta de assistir algumas catástrofes, algumas tragédias, isso não só no celular, como na televisão. Existem programas específicos que fica a tarde toda, né, passando aquelas tragédias ali, e a pessoa acha que ela tá blindada, quando na verdade não. Se ela se identificou com aquela emoção, automaticamente ela já tá naquele cordão energético. Então, pelo celular, quando ela assiste televisão, quando ela se conecta com rádio, alguma informação que está vindo, isso também pode acontecer com pessoas que gostam muito de assistir. Eu gosto de assistir séries criminais, eu gosto de assistir filmes de terror que causam medo. Então, aquela sensação do medo é um cordão energético que muitas vezes conecta várias pessoas que estão na mesma vibração de medo. É a mesma coisa, então, das séries de crimes, né? Imagina que você se conecta não só com o que aconteceu, mas com a emoção de todas aquelas pessoas que viveram aquelas tragédias, aqueles crimes. Então, uma coisa que eu falo muito é quando tem um momento histórico ou uma tragédia muito grande, uma catástrofe, o desencarne coletivo, né, como a gente chama, em que existe aquela comoção e todo mundo fica naquela vibração negativa, é importante você se manter informado, né, você estar atento às informações, mas cuidado com o conteúdo que você consome ali de forma muito intensa, porque você vai adentrar esse campo vibracional e você vai se conectar com pessoas que estão com aquele sentimento de dor, com aquele sentimento de aflição, e a sua energia vai ficar baixa ali por muito tempo até que você consiga se desconectar. E depende do acontecimento, né? A gente teve agora as enchentes do Rio Grande do Sul, que aconteceu recentemente, e foi uma coisa que eu me conectei demais. E eu demorei para sair daquela vibração de dor, de tristeza, porque isso não quer dizer que você não está sendo empático com a situação. Você ajuda, auxilia onde você pode, mas tem até um limite onde você pode mergulhar, né, nessa sensação, nessas emoções, para que você possa também se sentir seguro, porque não vai ajudar nada você estar imerso nessa sensação. Ao contrário, né? Por isso que a gente fala tanto dos trabalhos de vibração coletiva, quando acontece algo negativo. Então, eu sempre brinco que o algoritmo do nosso celular é igual ao algoritmo do universo. Igual, é idêntico. Então, se você está consumindo conteúdos ruins no seu celular, cada vez mais vai aparecer conteúdos ruins e aquilo que você está acessando. Então, utilize o seu celular para se conectar com coisas boas, coisas positivas, para se energizar, para evoluir espiritualmente, e não para ficar ali. Agora as pessoas estão na moda da teoria da conspiração por conta do Papa, né? Então tá todo mundo na apocalipse, o que será que vai acontecer? Então, eu acho que as pessoas têm que se, né, conectar mais com conteúdos de evolução, porque o algoritmo do universo, ele é igual ao do celular. Então, se eu tô pensando essas coisas, se eu tô consumindo isso, ao meu redor, essas coisas também vão acontecendo. Eu vou me conectando com cordões energéticos de pessoas que estão na mesma vibração que eu.
E já faz uns 3 papas já que eles estão falando isso, né? Agora esse aí é o que vai ter o apocalipse, É o esse aí 8º rei, aí tem essa história. E eu até coloquei nas minhas redes sociais esses dias, né? E eu brinquei, né? Eu falei, alguém precisa fazer um mapa astral do novo Papa. E aí uma pessoa comentou, você não vai se pronunciar sobre o 8º rei, sobre o Papa, sobre tudo que tá acontecendo, se vai acontecer o apocalipse ou não, se vai vir um anticristo. E eu falei, o que isso vai contribuir com as pessoas que estão me assistindo? Porque isso gera uma histeria coletiva, isso abaixa a vibração das pessoas, quando na verdade, se a Terra acabar ou não, se acontecer um apocalipse ou não, o que vale é o que nós estamos fazendo e o quanto nós estamos evoluindo como espírito, tanto individualmente como coletivo. Então, se todo mundo ficar numa histeria coletiva de uma nova pandemia, de um apocalipse, o quanto isso é prejudicial, porque você vai se conectar com pessoas que estão na mesma vibração que você, que o mundo vai acabar. E o que isso vai adiantar? E também essa questão até de líderes religiosos, né? As pessoas elas se apegam com muito afinco na figura de um líder, na figura de um representante. Tudo bem, isso é algo que sem sombra de dúvidas é importante, mas a gente precisa também entender que às vezes a gente tem um sensorial, né? Um sensorial, e esse sensorial ele capta uma certa informação. E aí a gente vê as pessoas que são fã de algum artista, por exemplo. E aí elas se ligam muito naquela frequência. Eu queria que você comentasse um pouco qual é o impacto disso, porque às vezes as pessoas vão tendo os mesmos comportamentos, elas vão tendo características físicas, a emoção, a roupa, como é que funcionaria isso? Imagina que o nosso campo vibracional ele vai se moldando a partir dos nossos pensamentos e emoções. Então é claro que eu vou acabar atraindo para minha vida pessoas que estão na mesma vibração que eu. Então, quando eu sou fanática em um ídolo, ou quando eu tenho um fanatismo religioso, por exemplo, né, que também é uma coisa que a gente tem que falar aqui sobre, porque as pessoas cada vez mais estão fanáticas por líderes religiosos, como você falou, por pessoas que estão ali pregando e esquecem, no fundo, a filosofia que aquela pessoa está trazendo, né? Então, isso faz com que você também entre no mesmo padrão vibracional que todas essas pessoas. Então, fica uma consciência coletiva, muitas vezes, de hipnose. Então, aquela pessoa, ela perde um pouco o rumo da própria vida e todas elas ficam num processo hipnótico. E esse processo de hipnose não é como nós vemos no desenho, que a pessoa fica, né? Mas ela deixa muitas vezes de ver o campo e as possibilidades ao redor, porque ela tá ali em ênfase naquele grupo, ela tá em ênfase daquele famoso. Quantas pessoas estão ali nas redes sociais acompanhando os filhos, a família daquela celebridade na rede social? Ah, aquela celebridade, nossa, ela tem vários seguidores, ela é uma influencer de sucesso. Eu amo as filhas daquela influencer, quando os próprios filhos estão ali do lado da pessoa enquanto ela tá no celular. Então, isso cria um processo hipnótico que muitas vezes a pessoa perde o controle da própria vida. Ela não consegue manifestar a realidade dela, porque ela não tá vivendo um momento presente, ela não tá vivendo a sua vida. Ela tá vivendo a partir de um ídolo, a partir de um fanatismo, né? Se conectando com outras pessoas que também têm a mesma visão e o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é idolatrar alguém, idolatrar algo. Então a pessoa perde o foco da própria vida. E quanto mais ela se conecta, mais cordões energéticos que vinculam ela a essa pessoa, a essa situação, então ela vai ficando meio que presa nessa situação que muitas vezes ela não consegue sair. Isso serve para idolatria, isso serve para também amizades, né? A gente tem que pensar que você pode ter contato e amizade com pessoas diferentes de você. Nem sempre você precisa ter amizade com pessoas que são idênticas a você, mas é importante você manter e nutrir ao seu redor pessoas que pelo menos pensam um pouquinho parecido, que vão ter os mesmos objetivos de vida, pessoas que você admira, tanto pessoalmente, quanto profissionalmente, como espiritualmente, né? As atitudes e ações daquela pessoa são pessoas que você admira, porque você está conectado com elas diariamente. E o lance até ficou popular, o pessoal falar os opostos se atraem. Eu não vejo dessa forma, porque de repente, em algum momento, pode atrair por um choque mesmo. Como é que você vai conviver com uma pessoa, como você falou, completamente diferente do que você pensa, completamente com valores diferentes, com segmentos diferentes? Então,
tá tendo uma ligação também ali. Mas se há uma ligação positiva e benéfica, é outros 500, né? Porque até mesmo assim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa coisa do fã, o artista às vezes está dentro de uma persona ali, certo? A pessoa se liga tanto naquele arquétipo, coloca pôsteres no quarto, só escuta aquela música, não sabe a frequência que está ali, que ela começa a se influenciar, mas ela começa a querer ser o outro, ela perde a identidade. Só que a identidade daquela pessoa tá cheia de fragilidades também, quando ela aparece na frente da câmera, ela se mascara, né? Claro, claro. E é o que você falou, né? Os arquétipos. Então, tá cheio de pôster, tá no celular, tá consumindo. É importante a gente pensar na nossa própria identidade, na nossa própria vida e nas nossas próprias ações. É claro que dentro do universo, das possibilidades que a gente vive, da sociedade que a gente vive hoje, é muito fácil se distrair. A gente se distrai com qualquer outra coisa. Seja um ídolo, seja uma pessoa que a gente admira, seja uma pessoa que a gente quer ser, mas é importante sempre a gente lembrar que essas distrações, nós estamos perdendo tempo de olhar para dentro de si, de autoconhecimento. Então, quanto mais tempo eu passo olhando para a vida do outro, mesmo que eu admire muito ele, como você falou, eu admiro essa pessoa, mas ela também tem os processos de sombra, ela também tem os fragmentos que ela tem que trabalhar e evoluir. Então, você vai assumir esse arquétipo para você, sendo que talvez você nem tinha esses problemas, e você vai começar a ter. Você vai começar a pensar daquela forma, né? Então, quanto mais distração você tem, menos tempo você tem para lapidar as suas próprias sombras ou as suas próprias dificuldades. Então, você vai se conectar com esse cordão energético e muitas vezes ele vai fazer parte de você, né? Ele vai entrar ali na tua vida e vai ressoar no seu campo energético completamente. E as biografias que a gente vê hoje em dia, né? Porque às vezes, antigamente, as pessoas idolatravam de uma forma, acho que mais cega, vamos dizer assim. Hoje, você consegue ter uma biografia que humaniza aquela figura, tipo, até um líder religioso, até o Osho teve aquele documentário que é super, né, contraditório uma coisa com a outra, tal, mas é um contraponto, porque as pessoas às vezes acreditam que elas endeusam tanto um outro ser humano, uma figura que elas admiram, como eu acho super legal admirar outra pessoa, se basear, mas aí eu acho legal esse contraponto, como você falou. E me diz uma coisa, a gente vê pessoas super céticas hoje em dia, quando a gente fala sobre energia, elas são um papo furado, mas aí você olha na sua vida, aquela pessoa está com vários, vamos colocar, sintomas que não são rastreáveis pela medicina, por alguma coisa mais palpável, e ela começa a se queixar, mas ao mesmo tempo ela é cética. O que costuma chegar para você, por exemplo, de sinais, às vezes de uma pessoa turrona, mas que você está vendo, está impactando a vida dela, ela está em negação, e só que ninguém explica. Geralmente ela chega falando, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece, porque geralmente essas pessoas turronas, elas têm controle sobre as coisas, elas querem controlar algumas coisas. E aí ela vê que tem coisas que estão saindo do controle dela. Então ela tá sentindo sensações, tá tendo percepções, alguma área da vida que ela não tá entendendo o que tá acontecendo, não tá andando. Porque a partir do momento que eu estou numa vibração e numa energia que não cabe ao meu espírito, as coisas não vão fluir. Eu tô num caminho que não é meu. Eu tô vivendo uma identidade, eu tô vivendo uma energia que não é minha, ela não tá alinhado ao meu espírito. Então essas energias, elas se chocam, obviamente. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Porque geralmente, quando acontece algo na vida dos céticos, geralmente pega em algo mais material, mais palpável, porque eles não têm o sutil, talvez eles não prestem tanto atenção na sutileza das emoções, dos sentimentos, como uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais espiritualizada que falaria assim: não, eu tô sentindo uma energia, eu tô sentindo algo. Então, geralmente, essas pessoas mais céticas, que gostam mais do palpável e do material, elas vão ser afetadas no campo material. Então essas pessoas chegam ali, eu tenho uma sociedade de trabalho, você vai viver, a pessoa tá com uma sociedade, um parceiro ali, um sócio, e ela entrou totalmente na frequência e na energia desse sócio. Então ela tá deixando de viver a vida dela, tá deixando de viver a essência dela, porque ela tá conectada e tá vivendo toda a energia desse parceiro de trabalho. Isso tem um nome na apometria, a gente chama de simbiose.
que é quando duas pessoas estão tão conectadas energeticamente que não se sabe mais quem é o Fael e quem é a outra pessoa, porque elas estão conectadas e ambas têm ganhos secundários, ou seja, ninguém está obrigando ninguém a estar ali, elas estão porque elas querem. Então, eu me sinto de alguma forma preenchida pela energia do outro, é o que você falou, abraçar o cacto, né? Eu me sinto preenchida pela sua energia, então eu vou ficar aqui. E ao mesmo tempo, você também se sente preenchido. Só que os dois estão com uma energia péssima. Os dois estão com uma energia que não são equivalentes à energia de cada um. Então, o processo de simbiose, muitas vezes, ele é muito doloroso. Não tem como falar de cordão energético sem falar de simbiose. Eu sei que é um termo muito específico de apometria, mas não tem como falar, porque quando a gente desfaz ou corta um laço simbiótico, é muito doloroso para ambas as pessoas. Porque ela fala, ué, cadê aquela energia que estava me nutrindo? Eu não me reconheço mais. Porque ela não era mais ela. Ela era uma parte de outra pessoa. Ela tinha emoções, ela tinha sentimentos, ela tinha sonhos e percepções que às vezes nem era dela. Isso é muito comum. Às vezes você conhece uma pessoa, a pessoa começa um relacionamento ou ela começa uma amizade e ela muda completamente quem ela é. Muda a personalidade, muda sonhos, você fala, caramba, eu nem reconheço mais aquela pessoa. Muitas vezes ela entrou em um laço simbiótico com uma outra pessoa. Ela não é mais 100% espiritualmente, energeticamente ela. Tem uma parte da outra pessoa ali no campo, invadindo o campo áurico dela, invadindo a energia dela, e ela não se incomoda, ao contrário. Ela acha bom, porque de alguma forma ela se sente nutrida. Não que aquela energia seja boa e de fato esteja nutrindo ela, mas ela se sente de alguma forma preenchida. E quando você tira, é muito doloroso. E numa pessoa cética, para você conscientizar que existe uma simbiose que precisa ser tirada, muitas vezes ela sofre o baque de você fazer um corte, ela sofre toda uma catarse, e muitas vezes ela vai falar, não, mas ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Ela custa em aceitar. Depois que a gente retira, que a gente faz, demora um tempo ainda para ela realmente perceber essa mudança na vida dela. E o termo que você usou, acho legal, porque, ó, o que ocorre? A relação simbiótica, né? Tanto, você falou materialmente, né? Tipo, uma pessoa com outra, física, né? Plano material, mas o plano espiritual também, né? Que é muito, muito grave isso e delicado, né? Você pode falar um pouquinho, porque às vezes a pessoa tá num processo desse e há um desencarnado ali e é muito complicado, né? Muito comum processos de simbiose com pessoas que perderam entes queridos e ainda continuam, de alguma forma, tentando manter essa conexão. E não quer dizer que você não possa se conectar, que você vai deixar de amar uma pessoa que morreu, mas você não pode continuar vivendo como se ela ainda estivesse existindo aí. Então, tem pessoas que ainda mantêm esse laço simbiótico com pessoas desencarnadas, entes queridos, e tem pessoas que mantêm laços simbióticos, muitas vezes, com espíritos obsessores. Porque de alguma forma também se sente preenchido, não percebe o quanto aquela vibração tá fazendo mal. E vira uma simbiose mesmo. Então você não sabe muitas vezes quando é o comportamento da pessoa e quando ela tá sendo totalmente influenciada no processo de simbiose por uma obsessão. E essa simbiose, eu já acompanho alguns casos dentro de trabalhos espirituais, é um pouco delicado às vezes de retirar, porque pode comprometer a situação da pessoa aqui no plano físico, né? Então, a questão dos implantes, até hospitais psiquiátricos, você vê que em muitos casos tem essa relação e não dá para mexer muito naquele momento de forma impactante, né? Então, lógico, tem o aspecto também só da pessoa ali, mas essas relações, elas são, acho que as mais delicadas para atuar até nesse campo da apometria, né? E tá, a pessoa tá vendo em casa e ela falou, tá bom, mas eu não quero ser influenciada por isso. Eu tenho alguma maneira de eu ficar um pouco menos vulnerável, ou tipo, eu tô conversando com alguém, eu não quero levar embora o que é dela. Às vezes acontece isso, uma pessoa chega num ponto de ônibus, reclama da vida, né? A outra, em vez de ficar quieta, reclama da dela. Cada um foi embora com 2 problemas, né? Então tem alguma maneira para quem está querendo ter um pouco mais de, não é blindagem, que eu acho até um pouco complicado, mas consciência em relação às energias, tem alguma medida? Claro. Primeiro de tudo, antes de começar a falar de qualquer método de proteção,
Vigiar os próprios pensamentos. Parece muita balela, parece que todo mundo fala isso, poxa, assisti esperando que venha alguma proteção, mas não tem jeito. É vigiar os nossos pensamentos. Uma pessoa, quando ela está com a frequência alta, e como eu elevo a minha frequência? Aqui a gente pode falar de uma série de coisas, por exemplo, acender uma vela, tomar banhos energéticos, que também são importantes. Mas se eu fizer só um banho energético e continuar com o meu pensamento negativo, aquela erva vai fazer um efeito momentâneo. Daqui a um tempo, eu vou continuar com essa carga energética, porque ela se origina dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Então, imagina todo o nosso campo eletromagnético. Da onde vêm essas energias? Por exemplo, como o Fael falou. Eu chego no ponto de ônibus, ou eu chego no ônibus e a energia está carregada. Por que a energia está carregada? A energia é do ônibus? Não. São de pessoas que vieram com pensamentos e emoções dentro daquele ônibus e essa energia se acoplou ali dentro. Então, nenhum lugar por si só vai ter uma energia própria. Por mais que o ambiente, a casa tenha uma consciência, aquela energia de alguma forma se acoplou pelas pessoas que moravam ali, que viviam ali. Então, o nosso campo eletromagnético, o nosso campo áurico, ele se molda a partir dos nossos pensamentos e emoções. Ponto final. Quem nunca esteve tranquilo em casa, tá lá, vivendo a sua vida normal, um estado de paz de espírito, e de repente lembra uma coisa que aconteceu há anos atrás? E aí a pessoa começa a ficar com raiva, e aí vem aquele sentimento de, nossa, aquela pessoa não devia ter feito isso comigo, e você estava pleno, você estava tranquilo, você estava em paz. E a partir daí, o seu estado emocional muda na hora. Você começa a ficar com raiva, você começa a ficar irritado, aí você entra num looping de lembrança do que essa pessoa te fez, e aí, imediatamente, igual a história do Joãozinho, você vai se conectar com aquela pessoa. A pessoa pode estar do outro lado do mundo, ela não está perto de você. Se você sentiu raiva naquele momento de uma coisa que você lembrou e aconteceu lá atrás, essa energia ali, lembra do fio? Ela vai começar a passar ali naquele fio, e ela vai começar a pulsar. Então, muitas vezes, nas terapias, ou até no oráculo, a pessoa chega, né? Eu quero abrir minha vida amorosa. E aí a gente começa a abrir, e aí o oráculo traz alguma coisa do passado. Olha, tem uma situação assim, assim, assim. Nossa, mas eu odeio essa pessoa. Por que ela ainda tá aparecendo? Eu nem penso mais, assim, amorosamente nessa pessoa. Porém, a gente tem que pensar que dentro do cordão energético passam-se todos os sentimentos. Então, imagina o amor, que é uma vibração altíssima, e um sentimento de ódio. É o mesmo sentimento, em polaridades diferentes. O amor é o ápice desse sentimento e o ódio é o negativo desse sentimento. Então, o cordão energético vai pulsar tão forte do mesmo jeito do que se você amasse alguém. Então, você está tão conectado com alguém energeticamente que você ama, por exemplo, sua mãe, seu pai, seu filho, um ente querido, do que alguém que você odeia, do que alguém que você não gosta. Seja ela uma pessoa que está na sua vida ou uma pessoa que já foi. E muitas vezes a gente fica preso nesses laços energéticos que a gente não consegue se desvincular. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não consegui seguir minha vida amorosa, eu não consegui seguir minha vida profissional, porque ela ainda está presa num laço energético com alguém que foi um chefe mau caráter com ela, ou um ex que fez alguma coisa para ela ainda tá presa nesses laços energéticos, e ela fica lá por muito tempo, né, presa nesse cordão energético com essa pessoa. E aí, de fato, a vida começa a mandar. Então, a primeira coisa que eu recomendo para todo mundo é vigie os seus pensamentos. Quando a gente começa a pensar algo negativo, é muito rápido. Se eu ligar, por exemplo, no celular da minha mãe, e a minha mãe começar a não atender, eu vou falar, acho que ela tá com o celular sem bateria. No mesmo milésimo de segundo eu vou falar, será que ela foi roubada o celular? Meu Deus, será que ela tomou um tiro? Meu Deus, será que minha mãe morreu? É muito rápido quanto o nosso pensamento é negativo. E não adianta a gente falar só, né, da positividade tóxica, porque nesse momento a gente vai ter que se controlar e falar, não, calma. É isso que todo mundo vai ter que fazer, porque é inevitável. Esse pensamento negativo, ele vai acontecer. Então, você fala, não, peraí, para, respira, volta. Ela não morreu, tá tudo bem, volta e geralmente tenta pensar numa outra coisa, tenta pensar numa coisa agradável, numa coisa positiva para transmutar esse pensamento. Porque se você tiver naquele padrão de pensamento negativo, de morte, de tragédia, de catástrofe, quais são as coisas que podem acontecer? Primeiro, um espírito negativado se aproveitar desse estado de espírito que você está. Segundo,
você atrair realmente, de fato, uma situação negativa. Quanto mais você pensa naquilo, mais você está criando aquela realidade e atraindo aquele tipo de situação para sua vida. E o terceiro ponto é, as coisas começam a dar errado para você. Quanto mais negativo você tá pensando, então é sempre fazer esse exercício. Eu pensei algo negativo, pensa algo positivo depois. Tenta transmutar essa energia, tenta lembrar de algum momento agradável que você viveu com a sua mãe, né? Transmuta esse sentimento dentro de você. É fácil? Claro que não. A gente tem que sempre controlar os nossos pensamentos. E a mesma coisa das nossas emoções. Então, eu tô num dia muito legal, tô num dia muito bom, eu tô em paz, aí veio esse sentimento de raiva, veio alguma coisa que eu lembrei de alguém que me fez muito mal e eu vou entrar nessa vibração. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque o que molda a nossa energia é os nossos pensamentos e as nossas emoções. E a mesma coisa no nosso cordão energético. Com certeza você já ouviu falar, muitos terapeutas podem ficar até com raiva de mim, porque eu vou falar isso, mas todo mundo já ouviu falar de um termo que é divórcio energético, ou corte energético. Então, eu não acredito nisso, porque os cordões são universais. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma tesoura e vou cortar, eu vou pegar uma espada e eu vou cortar. Então, quando a gente quer limpar o cordão energético com alguém, eu tenho uma mágoa, eu tenho ódio, eu tenho uma frustração. Quando eu quero cortar isso, eu não vou cortar de fato, eu vou limpar. Então, o que eu preciso fazer nesse cordão energético? Transmutar esses sentimentos. Perdoar essa pessoa. Né? De repente, eu fico ali fazendo uma oração do perdão, um Ho'oponopono, um tratamento, uma terapia, mas para transmutar aquelas emoções, transmutar aqueles sentimentos. Porque senão eu vou continuar conectada nessa pessoa. Então, por mais que a gente dê alguns comandos, né, na apometria, em algumas terapias, eu tô cortando os laços energéticos, de fato, esse laço, ele nunca se rompe, ele não se corta. É como a gente falou, se você vai limpando ali aquele ódio, aquela raiva, é como se parasse de pulsar essa energia, porque você vai dissolvendo, vai diluindo, a pessoa vai parando de pensar, porque às vezes ela tem raiva de uma pessoa que ela teve relacionamento há 20 anos atrás. Já era para ela ter esquecido, já era para ela ter superado. Então você vai limpando, regenerando, fazendo ela perdoar, transmutando, fazendo ela aceitar esses sentimentos, até que essa energia ela pare de pulsar. Então o cordão vai ser cortado? Não, é como se desligasse ele da tomada. Se você lembrar dessa pessoa de novo, automaticamente ele vai ser plugado. Eu sempre perguntei sobre isso, porque às vezes a pessoa se desvincula, lógico, tem a questão energética, beleza, a questão sentimental, espiritual, tá tudo envolvido, né? Só que é esse lance que você falou. E quando você dá uma topada no sofá e você lembra que isso aconteceu quando você teve uma situação com tal pessoa, e aí volta a pensar naquela pessoa. Então existe uma probabilidade de voltar um sentimento. E isso a gente vê assim, muito, né? Uma pessoa que está com um pensamento repetitivo. Uhum. Vamos colocar isso até a gente chegar nas formas das pessoas poderem ter algumas práticas, né? Que eu sei que você vai passar, tem imagem. Mas um pensamento repetitivo. A pessoa fala, olha, não me sai da cabeça tal pensamento. Me vem pensamentos intrusos. E isso me conecta a uma pessoa, às vezes em especial. Ou então o infeliz lá da terceira série que você falou, que a pessoa nem lembrava mais, mas ela pensou, por que eu não dei um soco nele aquele dia? Por que eu não falei aquilo? Pode acontecer. Sim. Então, o que são esses intrusos, essas intromissões, né, na vida de uma pessoa? E por que elas aparecem do nada? E qual uma maneira da pessoa poder reverter isso sem ficar maluca? Bom, primeiro de tudo, se tá vindo de alguma forma na sua cabeça, porque tem alguma coisa que não tá bem resolvida. Automaticamente, se vem um pensamento no consciente, ele já estava no inconsciente em algum lugar. E se isso já veio emocionalmente, é porque essa emoção estava reprimida em algum lugar, ela não foi bem resolvida. Então, se eu tenho raiva porque eu não dei um soco nesse amiguinho da terceira série, pode ser uma coisa muito besta. Mas talvez eu preciso me desvincular. Se for uma energia que eu não quero, que eu ainda tenho muito raiva, que eu vejo que está me fazendo mal, né? Eu preciso trabalhar essa energia. Então, eu preciso perdoar. Pô, a gente era criança, faz um exercício de perdão, de aceitação, tenta entender o lado do outro, sabe? Assim, para se desconectar. Porque se de alguma forma você ainda se afinizar com essa energia, então, eu vejo alguém que, né, meu filho futuramente ele vai passar por uma situação que ele não deu um soco e vai voltar tudo à tona aquilo que eu vivi, você vai sofrer aquela situação de novo, sem ela ter acontecido. Então, o presente, o passado e o futuro são linhas imaginárias. Então, se eu tô presa no acontecimento do passado, numa situação não bem resolvida, isso vai voltar várias vezes na minha vida. No presente e no futuro também.
Então, eu preciso resolver essas situações. Por que esses pensamentos intrusivos vêm muitas vezes? Porque ele vem te lembrar que tem alguma coisa que não está bem resolvida. Então, se eu tô martelando ali muitas vezes esse pensamento, muitas vezes o inconsciente está jogando lá pro seu consciente. Vamos resolver isso aqui? Vamos resolver essa situação, essa traição que você sofreu lá atrás? Vamos resolver aquela pessoa, aquele amigo que passou a perna, que você... Né? Muitas vezes você está atraindo ainda na sua vida situações parecidas que você precisa resolver. E que tem uma causa lá no passado. Então, resolva essa causa. Vai fazer uma terapia holística ou uma terapia mesmo psicológica, uma ajuda, sabe? Para que você consiga sair desse looping, porque é um looping mental, né? A pessoa fica ali, muitas vezes, presa nessa situação. E a outra coisa que acontece muito é... Eu lembrei do fulaninho lá de trás. Eu tinha uma conexão muito forte com ele. O nosso cordão energético, né, tava ali, assim, pulsando muito. E eu tenho mágoa. Então, continua pulsando essa mágoa. Eu não estava pensando nele recentemente, só que do nada veio o pensamento intrusivo e eu comecei a pensar nele. Tô pensando muito nele. Quais são as hipóteses? Às vezes você se conectou com essa pessoa, a pessoa de alguma forma ela sentiu que você se conectou com ela. Ela não tem a clareza. Ela não pensou assim, nossa, eu acho que o Fael tá se conectando comigo. Não, ele vai do nada pensar em você também. E aí começa de novo aquele sentimento de mágoa vindo à tona, aquele cordão energético pulsando, e aí você não consegue parar de pensar na pessoa. Muitas vezes o que acontece? Você vai sonhar com a pessoa. Você vai tocar a música que você lembrava da pessoa, né? Vai começar a vir as sincronicidades, porque você se conectou de novo muito forte com aquela pessoa. Então a outra pessoa também começa a sentir aquela energia de alguma forma, porque é um cordão. Da mesma forma que chega para mim, chega para o outro. E aí você não sabe, poxa, já faz 10 anos, o cara tá casado, eu também, e ainda tá me vindo ele no pensamento. Pode olhar que tem alguma coisa não bem resolvida lá atrás. Tem algo que precisa ser perdoado, tem algo que precisa ser olhado. Então, se você tá ciclicamente nessas memórias, presa nesse labirinto, né, de situações, de pensamentos intrusivos ali, observa o que será dessa situação que tá se repetindo na minha vida, o que eu preciso resolver porque ainda me faz mal. Essa questão da atração, então, a pessoa pensa muito em alguém. A pessoa pensa, tipo, num relacionamento anterior, vamos dizer assim. Aí a nossa Carol, a Gabi, passa por trás, arruma o microfone. Aí a pessoa pensa muito num relacionamento anterior, mas ela tá, por exemplo, num relacionamento agora. Ela tem gatilhos, e isso às vezes incomoda uma relação. Você vê numa terapia, às vezes uma pessoa relata que ainda tem uma outra pessoa que a influencia. Ela tá 20 anos num relacionamento, mas ainda tem um resquício ali de um outro. E reflete, às vezes, na vida da pessoa, na atualidade, e às vezes a outra pessoa, ela tem os pensamentos dela, né? Só que a idealização de tipo, será que tá pensando também em mim ainda? Como é que funciona isso dentro de uma prática, né? E tá tão preocupado se o outro tá pensando a mesma coisa, e às vezes o outro nem nunca mais lembrou daquela pessoa, né? É exatamente o que você falou. Quando você fica se projetando, será que o outro se arrependeu? Quantas pessoas esperam anos pelo arrependimento de alguém que fez mal? Porque as pessoas esperam esse dia que a pessoa vai pedir desculpa, que a pessoa vai se arrepender, e muitas vezes a vida amorosa dessa pessoa não anda. As próprias pessoas vão embora, ou o próprio companheiro novo da pessoa é infeliz, porque não sente que aquela pessoa tá por inteira ali, porque ela ainda pensa, ela ainda tá esperando algo de uma relação que já foi, então ela tá se projetando pro passado. A chance de uma pessoa dessa ter depressão é muito grande, porque a depressão é quando a gente está olhando para o passado. A ansiedade é quando a gente está preocupado com o futuro, com o que vai acontecer amanhã. Por isso que a gente fala tanto da importância do momento presente. Então, se eu estou num relacionamento agora, eu tenho que tentar me desconectar ao máximo do cordão energético que me conectava a outra pessoa. Não importa se ela vai pensar em mim ou se ela vai se arrepender um dia, isso não cabe mais a mim. A partir do momento que esse relacionamento terminou, o que ela vai pensar, o que ela vai achar, é com ela. É muito mais difícil, por exemplo, quando a pessoa ainda continua na sua vida de alguma forma. Então, por exemplo, a quem se divorcia e tem filhos. Então, você vai ter que viver o resto, talvez, da vida convivendo com aquela pessoa. Então, é uma manutenção diária dos cordões energéticos. Praticamente, você tem que perdoar aquela pessoa todo dia. Se ela falhar de novo, você tem que manter. Porque se você não tomar cuidado, a sua vida amorosa não anda, ou outros pontos da sua vida não andam, porque você está se projetando sempre para o passado, para uma história do passado, uma situação que talvez não vai acontecer na sua vida de novo. Talvez você nunca mais vai viver nada com aquela pessoa. Ela não vai voltar para a tua vida. Então, você está esperando
algo ali atrás, você tá deixando de viver o hoje e o futuro com alguém, tá prejudicando essa relação. E muito provável, essa pessoa pode acabar deixando o parceiro infeliz e esse próprio parceiro, que talvez não faria isso com essa pessoa, sentindo esse campo vibracional e essa energia que ainda está conectado na dor do outro e provocando a mesma dor. E o ponto da influência, a gente falou de pessoas que se destacam, né? E a gente falou só do fã, por exemplo, só da pessoa que admira. Sei que você também gosta muito de teosofia, essa questão, né, de estudo, você comentou que faz parte, né, de um trabalho relacionado a isso, e a gente vê também as consequências de quem está sendo alvo daquela idolatria, vamos dizer assim, ou daquela admiração. A gente vê muitos artistas hoje sofrendo de vários problemas, né, incluindo depressão, problemas de saúde e até mesmo líderes religiosos que se esgotam, né, e precisam ter a sua manutenção. Por exemplo, a Blavatsky é um exemplo, né, que tinha que ter um externo ali movimentando, ectoplasma, alimento, charuto, né, o pessoal brinca, né. Por quê? Porque também é uma carga de energia. Então agora vamos ver o outro lado da moeda. Essas pessoas que são referências, elas também estão à mercê de muito mais do que a gente pode ver ou sentir, né? Como que fica a situação dessas pessoas? E aí, de repente, eu não estou só falando de espiritual, às vezes um presidente de um país, às vezes um presidente de uma empresa grande, um apresentador de TV, um cantor, essas pessoas devem sofrer muitos impactos, né? Então, você tem algum apresentador, algum cantor vendo, já sintoniza nisso, porque isso tem a ver contigo, tá? Já aproveita, pessoal, deixa o like, se inscreve, compartilha com muita gente, coloca seus comentários, os seus casos aqui, porque pode servir para ideias também, para novas reuniões aqui. Então, como é que fica esse outro lado da moeda, dessas pessoas que têm grandes responsabilidades e muitas vezes grande influência, que estão com olhares, com energias sendo mandadas de amor, de obsessão, de possessão, de inveja, né? Imagina um político, por exemplo, como você bem exemplificou, que tem metade do país que ama e metade do país que odeia. E as pessoas disseminam esse ódio diariamente para essa pessoa. Então, é uma pessoa que constantemente tem que tomar muito cuidado com a energia e com a saúde, porque essa energia captada, se não bem protegida, se essa pessoa não tiver as proteções necessárias, né, as proteções energéticas e espirituais, isso vai acabar afetando a saúde dela e a energia dela de alguma forma, porque as pessoas vão emanar, e se essa pessoa entrar nessa vibração, por exemplo, né, a pessoa tem que se blindar no sentido de eu não me importo, e eu acho que é o trabalho mais difícil de uma pessoa influente, uma pessoa exposta, é não se importar muito com aquilo que estão falando mal dela, e se enfocar na coisa boa. É claro que críticas são construtivas, mas hoje a gente tem uma política de cancelamento muito forte, né? As pessoas disseminam muito ódio pelas redes sociais, enfim. Então, tenta se conectar com as pessoas que estão positivando o seu trabalho, que estão te incentivando, que estão falando bem. Porque hoje, se a gente fosse concentrar nos haters, né? As pessoas que estão emanando essa energia negativa, ninguém vai fazer nada. Porque as pessoas são ótimas em criticar, falar que sabe mais, que a pessoa não sabe nada, que ela não tem talento. Então, essas pessoas influentes, elas têm que focar no trabalho, no propósito delas e no que elas estão fazendo de positivo. No que elas estão construindo de positivo, né? E tirar um pouco o foco. Porque se você sintonizar na energia das pessoas que têm raiva de você, aí você vai dar espaço. É o que eu sempre falo. É a mesma coisa com as pessoas que chegam assim, eu sofri uma magia, eu sofri uma demanda, eu sofri uma macumba. As pessoas adoram falar que tomaram macumba. E a primeira coisa que eu falo é, uma magia, uma demanda espiritual entra pela porta da frente. Se você não se conectou com essa pessoa, se você não estava numa vibração baixa, se você não deu vazão, dificilmente essa vibração vai te pegar. Agora, se você abaixou sua vibração com pensamentos negativos, sentimentos negativos, se você também entrou na vibração de ódio da pessoa, se você... É a porta da frente da sua casa, é como se você tivesse aberto a porta e falado, entra, seja bem-vindo. Então, você sempre tem que tomar cuidado com os seus pensamentos, sentimentos, com aquilo que você afiniza o seu campo energético. Então, se você é famoso, se você tem algum poder, se você está fazendo algum trabalho, algum projeto, tente canalizar suas melhores energias e dar o seu melhor e dar vazão somente a quem está
te incentivando. É claro que críticas são construtivas, né? Você tem que olhar, mas se você só sintonizar na parte ruim, dificilmente você vai conseguir executar o projeto ou ter uma boa liderança. Porque aí você vai focar só em quem tá falando mal do seu trabalho e não tá vendo quem tá te valorizando. Quem tá ali, os seus fãs de verdade, as pessoas que gostam do seu trabalho, né? Ou as pessoas que estão trabalhando junto com você. Então, para todas as pessoas, eu recomendo isso. Ah, aquela pessoa me odeia. Não pensa nela, tenta evitar, corta. Ela veio no seu pensamento, corta, sabe? Tenta não pensar nela, não entra também nesse sentimento de raiva ou até de querer agradar o tempo todo, né? Querendo provar que você tem valor. Tenta cortar esse sentimento e essa emoção. Seja uma pessoa famosa, seja uma pessoa normal, nós mesmos. Ah, aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa tem raiva. A melhor arma que você tem é não pense nessa pessoa. Feche as suas portas para a energia daquela pessoa. Porque se você por algum momento pensar, ai, que raiva, pronto, você abriu todo o seu campo energético para que a energia dela entre até você. Esse lance da magia que você falou, e eu lembrei do Chico Xavier, né? Que fez um trabalho fantástico, viveu bastante, mas ao mesmo tempo ele se doou tanto que a saúde dele era bem fragilizada, né? Então a gente tem que ver isso. Por quê? Porque era um trabalho de extrema doação e talvez ele não trabalhasse as energias de uma forma iniciática. Ele tinha lá uma aura gigantesca, diferente do Wagner Borges, que tem esses conhecimentos iniciáticos, e outras pessoas são figuras hoje conhecidas. O Chico Xavier tinha um conhecimento empírico, mas ele era muito de se doar. Então, acho que sugavam muito, ele doava muita energia, fragilizava, né? 100% do tempo, né? Era um trabalho de doação, assim, 100%. E a matéria dele foi, né, passando por toda essa degradação, porque era muita doação. Os trabalhos dele, ele doava muito ectoplasma, não só para as pessoas que estavam indo ali, como nas psicografias, como nos trabalhos mediúnicos, ele doava muito o ectoplasma dele. Isso acontece com grandes médiuns, então tem que ter um equilíbrio, porque se você não cuidar da sua saúde, do seu corpo e não se blindar, o que vai acontecer? Você não vai ter tempo hábil, talvez, para realizar a sua missão. Então é importante equilibrar, cuidar dos seus pensamentos, cuidar das suas emoções. Só se doar, eu falo que tudo no universo é troca. Então, ao mesmo tempo que você doa, você precisa também se cuidar, né? Você também precisa receber uma carga energética, espiritual de algum lugar. Senão esse desequilíbrio vai te custar caro. E talvez você tá fazendo uma missão muito bonita, mas você não tem tempo hábil de vida para cumprir, porque a sua matéria, ela vai estar penalizada. Isso é muito interessante a gente falar, porque às vezes as pessoas acham que são super-homem, né? Tá um pouco espiritualizado já, quer entrar de cabeça, assim, de frente, de peito aberto, numa batalha energética, tal. Às vezes quer movimentar a energia, quer atender pessoas, e não se liga nessa importância de um grupo, de um espaço. E eu sei que o teu trabalho também envolve isso, né? Preparação, a apometria mesmo, né? A vibração de um ambiente, um grupo, uma egrégora, né? Então, é importante levantar isso. Como uma pessoa, ela está interessada, lógico, num trabalho, em movimentar a energia, ela pode começar a realizar que tipo de prática para ela começar a entender o que está acontecendo, o que ela está exteriorizando, o que ela precisa ter de manutenção. Por exemplo, eu fui para um metrô, uma pessoa é espiritualizada, mas não sabe mexer, não sabe trabalhar. Ela chega em casa esgotada. Ela vai fazer uma oração, vai ajudar, mas o que ela pode ter de plus para poder ter ali uma reverberação melhor na energia? É isso que nós vamos falar agora aqui, que nem eu falei. Eu não vou falar de banhos, eu sei que tudo isso é importante, mas você tá no meio da rua, você não vai tomar um banho. Você não vai tomar um banho de ervas, você não vai acender uma vela no meio da rua. Então, tô no meio da rua, tô sentindo que a carga energética tá muito ruim. Então, por favor, podemos colocar aí as imagens? Eu quero a imagem de uma escadaria que eu coloquei. Essa imagem, quem já trabalhou com apometria, quem já abriu frequência de alguma maneira, já deve ter visto essa escada de forma contrária, que é quando você está descendo para dimensões inferiores. Quem faz trabalhos assim de resgate de espíritos ou, né, já viu essa escadaria, que é você sente que você está descendo. Você não sabe de onde é essa escada, mas você sente que você está descendo degraus. Esses degraus são subníveis energéticos e dimensionais. Então, eu tô andando na rua, tô andando no metrô, entrei em algum lugar, entrei num hospital e eu senti que minha frequência fez o quê? Abaixou.
a primeira coisa que você vai sentir é que alguma coisa parece que pesou em cima de você. Isso não precisa nem ser médium. Qualquer pessoa um pouco mais sensível vai sentir que fez assim, ó. Você sentiu aquele peso. Muitas pessoas têm aquele apito no ouvido. Por quê? Sua frequência tá mudando ali, você tá alterando a frequência. Então, você tá saindo de um estado vibracional e tá indo para um mais baixo. Quando eleva, também você pode sentir esse apito. Então, você sentiu que baixou ali. O que eu posso fazer? A primeira coisa, fecha os seus olhos ou faz de olho aberto se você tem grande capacidade de visualização. De repente, você tá sentado num lugar assim, dá para você fechar seus olhos. Imagina que você tá subindo essa escada de volta. Porque aí você vai estar ajustando os seus subníveis e os seus níveis. Então, você vai estar elevando. Imagina que nessa escada tem uma luz muito grande. Essa luz representa a espiritualidade, representa, né, uma dimensão superior, e você está subindo. Então, gente, todas essas proteções que eu estou passando são psíquicas, são mentais. Se você tem dificuldade de fazer projeção mental, treine, porque a maior proteção que a gente pode ter tá aqui, tá na nossa mente. Então, imagina na região do terceiro olho aqui, do nosso chakra frontal. Você vai fechar o olho e imaginar dentro da sua cabeça, como se você estivesse subindo essa escadaria para ajustar o seu nível vibracional. Então, você vai imaginando que você está subindo e a cada degrau que você sobe, você se conecta mais com a fonte divina, com a energia de seres evoluídos. Então, é a primeira dica que eu dou. Chegou no lugar, sentiu que a vibração caiu, sentiu que a vibração desceu, entrou alguém na sua casa, se sentiu que a vibração desceu, mesma coisa. Imagina a sua casa também subindo esse nível. Se tiver dificuldade de imaginar uma escada, é porque a escada vai ajustando esse nível. Você não sobe a energia do nada, né? Ela tá muito baixa, aí você pá. Então você vai subindo esses degrauzinhos, imaginando que a sua energia tá subindo e você tá se regenerando, tá? Deixa eu ver aqui qual que é a próxima imagem. A segunda proteção é o cone ou facho de luz. Essa daí eu acho que todo mundo consegue fazer. Então, o que você vai imaginar? Que está descendo sobre a sua cabeça. E quem é reikiano, quem faz trabalho de energia, sabe o quanto isso é fundamental. Imaginar um facho ou um cone de luz que vem do alto e que passa aqui pelo seu chakra do coronário. Então, essa luz vai vir de cima e vai vir até o final do seu corpo. É sempre importante que você projete essas proteções do coronário até os pés. Ah, mas não seria até o chakra cardíaco, mas nós temos chakras secundários, terciários, né, no resto do nosso corpo até os nossos pés. Então, imagine esse cone ou esse facho de luz. Eu gosto da luz branca, mas para quem entende de cromoterapia e de repente quero jogar um azul, quero jogar um violeta, pode jogar também, não tem problema. Eu gosto mais do branco. Então joga esse facho de luz em cima de você ou esse cone, esse tubo de luz que vai do teto ali, imagina que tá vindo do astral do lugar, tá vindo de cima do teto até o chão. Parece besteira, mas essa é uma das maiores formas de proteção que existe, tá? Depois, a terceira é a bolha de proteção. Essa bolha de proteção, você mais nada vai imaginar do que você dentro de uma bolha. Sabe aquelas bolhas de ar que as pessoas andam dentro? É uma bolha, e aí você pode imaginar algumas cores também dentro dessa bolha. Então, eu posso imaginar uma bolha dourada, uma bolha prata, e que eu estou dentro dessa bolha. E o que você vai imaginar? Que essa bolha, ela está blindada. Nada consegue atingir essa bolha. Eu estou dentro dessa bolha e nada me afeta, nada me atinge. Dentro dessa bolha eu consigo me manter na minha vibração, né? E eu vou imaginando eu dentro dessa bolha. Posso fazer isso com o olho fechado ou com o olho aberto também, tá? O cubo, vamos falar do cubo agora. Então, a gente tem o cubo, e o cubo eu gosto de usar muito ele espelhado. Só que é um pouco perigoso, porque o espelho, ele vai fazer retornar para quem te mandou essa energia. Então, alguém tá pensando em mim, e eu não quero que essa pessoa se conecte com a minha energia, eu sinto que ela tá pensando em mim, ou do nada vem aquele pensamento intrusivo nela. Então, eu me imagino dentro do cubo, né? Eu imagino que todo o meu campo energético, ele tá ali dentro desse cubo, e esse cubo, ele tá espelhado. Por quê? A pessoa que estiver te mandando alguma energia negativa, vai voltar para ela. Conscientemente, ela não vai entender o que tá acontecendo, mas ela vai sentir um mal-estar. Porque se ela sentiu raiva de você, se ela desejou algo ruim pra você, isso vai voltar pra ela. E ela também vai evitar pensar em você. Porque ela sabe que quando ela pensa em você, ela se sente muito mal. Porque além do que ela emanou, retornou por esse espelho. Então, automaticamente a pessoa vai falar, ai, acho que eu não, Fael não vou pensar no Fael, porque eu sinto uma energia ruim. Então, o cubo espelhado também é uma ótima. Só esse lance do espelho, acho que você está levantando umas bolas aqui boas pra gente cortar.
esse lance do espelho, muita gente, às vezes, se lasca ali porque fica fazendo coisas na frente do espelho. Sim. Então, dê um alerta para essas pessoas, muitas vezes, que tem espelho para tudo que é lado, que às vezes coloca no teto, que às vezes, entendeu? Que fala coisas negativas na frente do espelho. O que essas pessoas precisam tomar de cuidado também, cuidados extras aí, e quem não conhece muito, querer brincar aí com o espelho. Os espelhos são portais, né? São portais dimensionais, são portais energéticos. Quando a gente fala de portal, parece uma coisa muito de filme, mas é real. Imagina que as dimensões, elas se entrepõem. Então, os espelhos, eles são grandes portais. Então, os espíritos conseguem, muitas vezes, atravessar o espelho, e o espelho, muitas vezes, ele segura uma carga energética. Então, você vai brincar com o espelho, ou você vai ficar falando coisas negativas para o espelho, vai ficar ali. Então, quando as pessoas falam de técnicas no espelho, geralmente é para você fazer afirmações positivas, porque o espelho, ele vai espelhar de volta aquilo que você está emanando. Então, se você falar naquele momento de raiva, sabe, que você olha no espelho e fala aquelas coisas, vai voltar tudo para você. Vai retornar tudo para você. Então, além de ser um grande portal dimensional, é aquela coisa de retornar. Tudo que você emanou ali vai voltar para você. Então, eu tô fazendo uma magia para alguém, tô usando o espelho. Cuidado. Cuidado. Porque vai retornar para você de alguma forma. Então, quando você faz o cubo espelhado, não é tanto no sentido de, eu vou prejudicar o outro, mas sim de trazer a consciência para o outro, para que o outro pare de pensar em você. Porque muitas vezes a pessoa não para, né? Você tenta cortar e você vai lá. Então, o espelho é exatamente, se ela pensou positivo, tá livre, porque o espelho vai devolver o quê? Amor. Então, ela pensou em você, você tá sentindo um pensamento intrusivo, mas você tem raiva e ela tem amor. Ok, o amor vai voltar para ela vai pensar mais em você no sentido amoroso. Agora, se ela sentir algo negativo, vai voltar para ela vai sentir esse baque. Muito bom, a gente tinha que dar esse plus aí, que eu sei que a galera gosta dessas explicações aí. Tem muita gente também de forma empírica fazendo as coisas, né? Tem mais alguma imagem lá para o pessoal? Tem, vamos lá. E é legal a gente colocar isso porque o pessoal vai vendo também, vai aplicando, né? Que nem até a questão da água antes da imagem. Muita gente utiliza também mal a água, tá numa reunião, tá xingando alguém, tá se depreciando, depois toma aquela água. Toma aquela água. E até nos trabalhos espirituais, tem gente que tá ali no campo, abriu uma apometria e tá com a garrafinha de água ali. Depois a pessoa bebe. E eu fico assim, não bebe essa... Deixa a garrafinha lá fora, depois você toma essa água. A pessoa tá fazendo o trabalho de desobsessão e tá tomando a água que tá ali. E a gente sabe que a água, isso já foi comprovado com estudos científicos, que as moléculas da água, elas vão tomando a vibração ali das palavras, do ambiente. Então, muito cuidado. Por isso que você quer tomar uma água boa, né? Quer tomar uma água, coloca a água do lado de uma frequência, de hertz positivos, de músicas positivas, ou faça palavras de afirmação, né? Coloque uma mensagem bonita de amor na sua garrafa de água, embaixo da sua água, né? Porque vocês podem usar também, quem gosta de água, né? As filhas de Iemanjá, quem gosta de água, também pode imaginar, por exemplo, que ao seu redor tem uma bolha de água, também pode imaginar tudo isso. Tá? Gente, aqui eu tô passando algumas coisas básicas, mas você pode fantasiar do jeito que você quiser, nós vamos falar um pouco disso lá na frente. Agora eu vou falar um que talvez nunca ninguém tenha ouvido, só quem é mais, assim, de trabalhos espirituais, que é o capacete de cobre. Então, o cobre, né? Existe a pulseira de cobre, as pessoas colocam para se proteger das energias e tudo mais. Então, o capacete de cobre, ele é exatamente para que você proteja seus pensamentos, o seu chakra frontal e o seu chakra do coronário. Então, é muito difícil, por exemplo, alguém te manipular mentalmente se você fizer ali o comando do capacete de cobre. Porque muitas vezes, se você está ali num trabalho, né, espiritual, ou se você está num ambiente que existem espíritos já num nível trevoso muito grande, a primeira coisa que eles vão fazer é te confundir, manipular o seu mental, né, tentar, e isso também quando você sabe que tem pessoa trevosa tentando te magiar, tentando manipular a tua cabeça, porque tem pessoas que demandam as outras, né, então você pode plasmar esse capacete de cobre. Então, imagina que você tá ali com um capacete onde nenhum pensamento intrusivo vai entrar, nenhuma influência, nenhuma manipulação. Eu tô num show. Eu tô num show e tô percebendo que as pessoas que estão ali no palco estão manipulando as pessoas, estão fazendo entrar em estado hipnótico, plasma um capacete de cobre. Quase todo show, né? Quase todo! Tem mais alguma técnica aí Escada e... vamos falar agora da espiral também. A espiral também não tem segredo. Imagina uma espiral na sua volta em forma de cone.
aqui, assim, uma espiral dourada ou uma espiral prata, tá? Falando agora do prata em si e da violeta, a gente usa a cor violeta e prata para desimantar qualquer coisa. Então, tô imaginando que vem uma energia negativa. Imagina a luz violeta e prata em forma de espiral, em forma de raio, né? Porque ela é usada para desmantar. O violeta é transmutação. Então, transmuta qualquer sentimento negativo. Então, eu tô sentindo que alguém tá sentindo alguma coisa negativa. Imagina uma cor violeta em cima daquela pessoa, em cima de você, te protegendo também, dá super certo. Manto de invisibilidade. Parece coisa do Harry Potter, mas funciona. Quando você estiver numa situação de perigo na rua, eu vou ser assaltada, eu tô achando que alguma coisa vai acontecer comigo, começa a se projetar invisível, como se tivesse uma capa de invisibilidade em você. Parece coisa hollywoodiana, mas se você perceber, um filme que fala de magia já fala sobre isso. Então não é que vai existir uma capa de invisibilidade de verdade, mas é como se as pessoas não conseguissem olhar para você diante de várias outras pessoas, talvez ela não vai conseguir enxergar o teu campo energético, ela vai sentir que tem algo ali diferente, ela vai bater o olho, ou ela não vai te ver em ênfase, ou ela não vai, então, manto de invisibilidade também, pele diamantada também. Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui. Pirâmide, nossa, pirâmide... Essa daí você pode usar de qualquer forma. Quem, né, tem conhecimentos mais ocultistas pode já colocar outras coisas ali nessa pirâmide. Imagina você todo dentro dessa pirâmide de proteção, dentro da cor que você quiser. Se eu tenho alguma divindade egípcia que eu gosto, pode também. Para cortar coisas, geralmente as pessoas usam a espada de Arcanjo Miguel, é a que eu uso também, mas fica opcional aí para as pessoas usarem a espada de quem quiser. Quiser usar de São Jorge, quem for bandista quer usar a espada de Ogum, pode usar a espada de Ogum. Então, tanto a espada de São Miguel, quanto o escudo de São Miguel também. Eu sou uma pessoa que eu adoro São Miguel, então eu faço tudo de São Miguel, bolha de São Miguel. Imagino tudo de São Miguel, porque é uma força de proteção muito grande. E aí entra as egrégoras que a gente falou. Quando você se imaginar com alguma bolha de proteção, alguma pirâmide, você pode colocar a egrégora que você quiser, porque ela vai fazer parte daquele... Por mais que você mande naquele momento, eu imagino um triângulo de proteção egípcio, eu imagino uma bolha de São Miguel Arcanjo, eu imagino uma bolha de água de Iemanjá. Vai na afinidade que você tem. Você confia naquele ser, você confia naquela divindade, você confia naquele guia espiritual, não tem erro, vai nele. Vai nele, porque a sua fé vai contar muito na sua capacidade mental ali de realmente, né, a sua fé, ela expande o seu campo de proteção. Então, vai ali na linha que você gosta. Também eu coloquei aí nas imagens o animal de poder, para quem gosta de xamanismo, para quem se identifica. Carol, eu não sei o meu animal de poder. Te indico fazer uma meditação guiada para que você encontre. Se mesmo assim você não conhecer, você pode imaginar um animal feroz. Lógico que você não vai imaginar uma mosquinha. Cada um de nós tem mais de um, né, animal de poder. E geralmente nós temos um de defesa maior. Então imagina aquele animal de poder. Pensa, engraçado porque esse ensinamento a gente aprende na Rosa Cruz também, de imaginar um leão, de imaginar uma figura mais feroz. Então imagina essa figura indo para cima. Então não vamos usar para todo mundo. Eu tô na rua, tenho uma situação de perigo, eu vou ser assaltada, tem uma situação ali que eu preciso me defender. Imagina o seu animal de poder, imagine ele em cima de você, ele no seu campo de proteção te defendendo sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. Parece besteira, né? Mas resolve muito. Animal de poder é fantástico. Eu sou suspeito para falar dos leões. Né, Gabi? Tem só tem leão nos animais aí vindo. Mas esse lance do animal de poder eu acho legal, porque ele acaba dividindo o fardo da energia, né? Você alimenta a energia do animal de poder e você vai para um lugar, é como se você tivesse, claro, perdendo um viés energético, só que aquele ser que está te patrocinando naquela empreitada, quem consegue conduzir a energia, né? É bem interessante. Tem muita gente que reclama de lugares densos, né? A gente deu exemplo, metrô, às vezes a pessoa vai num hospital que tem uma polaridade muito, né, densa, às vezes em alguns aspectos, mas também tem amparo, né? Cemitério e tal. Mas tem gente que entra no mercado e toma um solavanco. Depende do lugar. Já tomei vários solavancos em mercado. Assim. Eu não gosto de ir em shopping. O pior lugar para mim é shopping. Eu só vou quando realmente eu tenho que ir.
porque eu não gosto. Então, assim, eu entrei no shopping, eu tô sentindo essa vibração. Por quê? Não é que o shopping, ele tem uma energia negativa, mas muitas vezes é energia de dinheiro, de consumismo. É que nem na academia, né? Tem gente que sente bem, e tem gente que sente que tem uma energia muito pesada na academia, porque tem uma energia ali muito de ego, de vaidade. Então, não é todo mundo que tá acostumado com essas energias. Então, eu entrei num lugar desse. A primeira coisa que você faz, bolha. Sentiu que abaixou sua vibração? Pensa na escada. Gente, é tudo psíquico. Eu sou suspeita para falar de técnicas de visualização, porque eu trabalho com apometria. Se eu não acreditasse nisso, né? É claro que existem coisas mais palpáveis. Vamos falar quem é um bandista. Quem é um bandista sabe que você vai acender uma vela lá pro teu não que eu não faça, tá? Mas você vai colocar um copinho de água. São coisas mais físicas, mais palpáveis. Mas não quer dizer que não funcione. Você tá colocando um copo de água, você tá colocando uma vela, o que você tá fazendo? Você tá doando um pouco de energia, você tá fazendo uma troca de energia, você tá doando um pouco de ectoplasma, né? Para seres que vão ali te proteger de alguma forma. Para um Oxá, para uma entidade, para um guia espiritual. A mesma coisa você vai fazer quando você imaginar isso. Você também vai fazer uma doação de ectoplasma. Então a troca vai existir da mesma forma. Não é só você ficar pedindo ali, me protege. Você vai fazer uma doação, você vai fazer uma entrega, você vai projetar o seu pensamento vai se alinhar naquela vibração e vai fazer assim, puf, no seu campo energético. Então não é papo de... Não, realmente acontece. Quem já fez alguma terapia assim, que, tá sentado ali, por exemplo, num grupo de apometria, num grupo, sabe que você tem essas sensações. Muitas das pessoas que eu atendo, eu falo assim, nossa, Carol, enquanto você estava dando os comandos, eu vi uma espiral, eu vi isso, eu vi aquilo, e sou eu, com o poder da minha mente, com o meu estalar de dedo, que tô fazendo isso na pessoa. Então façam, gente. Poder mental é o poder mais forte que existe. A magia mental é a magia mais forte que existe. Você pode fazer uma magia com elementos físicos. Nada vai ser mais poderoso do que a magia mental. E muitas pessoas falam lei da atração. Lei da atração nada mais é que também é um movimento magístico. Só que as pessoas também não sabem conduzir, né? E às vezes reclamam, mas estão conduzindo. Ela vibrou numa situação que chegou não do jeito que ela idealizou, mas ela também vibrou de uma forma estranha. E você falou da questão dos elementos externos, né? Isso é muito importante, porque é o fato de você também ligar os laços, né? Uhum. Você liga um fio naquela vela, um fio de energia naquela vela, um fio de energia naquele elemento, num alimento, num processo ritualístico, e aquilo que dá vida, né? Você tem um cristal. O poder do cristal, ele vai até certo nível. Se você ativar, ele vai expandir, né? Ele vai expandir, porque ele vai acoplar na sua própria energia, ele vai ser expandido. Então, eu posso também imaginar, gente, eu esqueci de falar isso, é importante, estava aqui na lista. Os cristais. Então, se eu tenho conhecimento de cristal e eu quero me proteger ali numa hora, eu posso plasmar uma turmalina negra? Eu posso pensar? Pode, claro que você pode. Não, eu já tenho mais um conhecimento de erva, então não tem um banho na hora. Mas o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que eu tô ali colocando uma guiné, um banho de 7 ervas ali ao meu redor, então eu vou colocar a essência, o poder ali dos fitoterápicos. Você pode, a gente faz muito isso na apometria, colocar a essência das ervas, colocar ali o que tem, você pode também fazer isso na rua. Usem o que vocês fariam na casa de vocês, no físico. Eu faço muito isso com o meu tarô. Às vezes eu não tô com o meu tarô o tempo todo, eu não ando com ele na bolsa, mas eu falo assim, eu preciso de uma resposta, eu fecho os olhos e a carta vem na minha mente. Eu não tô com o meu baralho físico, ele tá na minha mente. E aparece exatamente a carta que eu preciso. E eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, tudo que vocês têm de elementos, de estudo, de mínimo de conhecimento. Eu gosto de acender uma velinha pro meu anjo da guarda. Uma pessoa que tem um viés mais católico. Imagina naquele momento que você tá acendendo a vela pro seu anjo da guarda, dá essa energia para ele. Ela não tá no físico, mas ela vai estar ali. É uma forma de consciência. Imagina que toda a nossa forma pensamento, ela no astral, ela existe. E o que alimenta, isso que você falou é super importante. Eu sempre falo isso, é uma coisa que eu bato na tecla. Tá, beleza, tem a água, tem a vela, tem o elemento externo, e se tiver só você e você, não tem uma guia, não tem nada, o que aconteceu? Ferrou? Você não pode fazer nada, você não pode movimentar a energia, então eu preciso tomar um banho de pipoca, não tem a pipoca, se conecta com a energia da pipoca, que nem você falou. Se conecta com a energia de Obaluaê. Naquele momento você não tem a pipoca no físico, mas pensa que o trabalho ele também está sendo feito no astral. E as nossas formas pensamentos, né, elas estão sendo criadas. Então, o seu eu inferior não tem aquela pipoca no momento, mas o eu superior ele tem. Né? Então, o seu campo astral, ele pode criar isso o tempo todo. É claro que não vai cair uma pipoca no momento, porque as pessoas falam de lei da atração, né? Imagina se tudo que a gente pensasse, a gente criasse na hora. Então,
Então você ia pensar, um elefante, bum, caía na sua frente. Não é assim, né? As coisas demoram para se materializar. Para se materializar, isso não quer dizer que no astral não está sendo feito. Não é porque você tá ali no momento de perigo que um assaltante tá vindo na sua direção, não vai se formar um escudo na frente dele. Ele não vai ver que você tá ali que nem o Capitão América, com o escudo, o martelo do Thor. Mas no astral, algo vai impedir ele. Porque ele também tem um campo energético. Ele também tem um campo espiritual. Então, aquele campo espiritual, opa, vai repelir. São energias que é que nem um imã. Ou atrai ou repele. Então, se você já tá com medo desse assalto, o que vai acontecer? Você vai sintonizar, vai atrair igual um imã. Se você não, eu não quero, eu tô protegido, eu tô defendido, vai repelindo essa situação. E o animal de poder, ele também entra muito aí. Porque quando você se imagina que você tá com o seu leão, que você tá com um animal ali de poder, de força, você vai se sentir mais forte, você vai se sentir mais corajoso, você vai se sentir mais protegido. Ali tem a imagem do mentor espiritual também. Então, é importante se conectar. Ah, eu não sei quem é o meu mentor espiritual. Se conecta com quem você conhece. Você quer imaginar Jesus? Se imagina Jesus te pegando no colo. Ah, não, eu sou um bandido. Imagina o seu Zé ali já vendo perigo na sua frente, né? Te dando ali todo o auxílio, todo o amparo que você precisa. Se você conhece seus guias, poxa, melhor ainda, porque você já tem aquela afinidade. Então, aquela coisa de, eu não vou ser assaltada porque meus guias me protegem. Cara, esquece, o seu guia não tá 24 horas com você. Ele tem mais o que fazer. Então, você precisa chamar. Ai, não, tem aquelas pessoas que são corajosas, né? Não, meu guia tá comigo. Meus Exus estão aqui me acompanhando. Ele tá 24 horas com você o tempo todo? Então chama, pede auxílio, faz essa projeção mental de que seu Exu tá ali, já tá. Ele vai captar o seu pensamento, na hora ele vai sintonizar com você. Se ele não puder, ele vai mandar alguém, né? A espiritualidade, de alguma forma ali, vai te auxiliar e vai te guiar. Então, isso quer dizer que você não vai ser assaltado? Não, tem coisas que nós temos que passar, ponto final, né? Mas algumas situações podem ser evitadas com as proteções psíquicas. É legal isso, porque às vezes, a não ser que a pessoa trabalhe o dia inteiro com espiritualidade, que é muito difícil hoje, atendendo, fazendo alguma coisa, é uma notícia que você tem que dar para a pessoa. Se tem um espírito do teu lado o dia inteiro, tem que rever que espírito que é esse, né? Tá mais para o obsessor do que para mentor, porque a espiritualidade tem muita coisa para fazer. Isso foi um choque quando eu descobri também, porque eu achei que o meu guardião ficava comigo o dia inteiro. Até que ele falou: não tenho, eu sou chefe de casa, eu não tenho só você né, de pessoa. Então, é exatamente isso. Os nossos guias espirituais, muitas vezes, eles estão fazendo trabalhos enormes. É claro que, né, a gente tem espíritos que são mais próximos de nós, que estão ali a maior parte do tempo com a gente, mas não quer dizer que aquele espírito vai estar 24 horas, porque ele também tem um processo de evolução e de aprendizado dele, tem algumas outras coisas no astral mesmo que ele tem que trabalhar para que ele possa evoluir. Então, chama, nesse momento de perigo, chama, evoca, mentaliza, né? A oração também tem a imagem aí da oração. Quando a gente faz uma oração, e óbvio, não pode ser uma oração decorada, né? Tem que vir da alma, tem que vir do sentimento. Quando você faz uma oração, principalmente, por exemplo, um salmo, os salmos são usados há milhares de anos, né? Então, desde que foi escrita ali a Bíblia ali, as pessoas usam o salmo, tanto para o bem quanto para o mal. Mas tem uma vibração muito forte. Então, eu tô no meio da noite e eu senti que eu sofri um ataque espiritual. Tava em projeção astral, ou tava simplesmente dormindo, tive um pesadelo, senti alguma coisa ali, tive um ataque espiritual noturno ali. Eu não vou acender uma vela. Às vezes você tá cansado, você realmente não vai acender uma vela, você não vai levantar, não vai acender a luz. O que você faz? Já imagina um capacete de cobre para que esse espírito não vá manipulando, né, o seu sonho, a sua cabeça ali. E começa a fazer uma oração. De repente você começa ali uma oração que você gosta, que você tem afinidade, o próprio Pai Nosso, isso vai alinhando os seus chakras, isso vai expandindo uma proteção áurica ao seu redor, que isso vai impedindo com que esse espírito ele adentre o seu campo energético. Até um aspecto cabalístico, né, Rosega, é uma área que você também atua, envolve o salmo, ou até pessoas que têm grimórios, né, que incluem o salmo. Então, assim, é muito poderoso, não é que as pessoas olham as palavras ali e elas levam ao pé da letra, mas se você for entrar numa profundidade, aquilo é uma abertura de um portal também, né? Magístico.
magístico. Tanto que existem linhas espirituais que usam os salmos até para amaldiçoar, para realmente fazer magias negativas. Então, quando você tem o conhecimento, eu sei o Salmo 91 de cor, então eu tô ali, vou fazer. Não, eu não sei, só sei o Pai Nosso. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o Pai Nosso, por exemplo, ele não é uma oração à toa, ele é um grande alinhamento de chakras. Desde o começo, desde o Pai Nosso, que ele está evocando aqui algo de cima, já está alinhando seu coronário. Então, todas as palavras ali estão fazendo um alinhamento energético, estão alinhando todos os seus chakras e estão fazendo um escudo de proteção ao seu redor. Se você fizer no automático, não vai ter a mesma finalidade. Mas se você fizer com o coração, com sentimentos, com a sua fé conta muito ali naquele momento. Tem gente que fala, Carol, na hora do perigo eu não consigo visualizar. Treina. Faz esse treino, porque daqui a pouco você vai começar a fazer exercício de visualização com o olho aberto. Você não precisa fechar. Se você estiver dirigindo, você consegue imaginar e imprimir esses símbolos no seu terceiro olho, com o olho aberto. Então, é treino. É treino. É treino. E aí quem tá em casa às vezes fala, mas Carol, deixa eu falar para você, não é perigoso aí? Que cuidado que eu tenho que tomar para começar a movimentar essas energias? E aí já mais uma ligação, né? Tem caixas diferentes para defesa psíquica e para defesa energética, ou posso colocar tudo na mesma receita do bolo? Eu acho que é tudo na mesma receita do bolo. Por que eu acho isso? Porque é o que eu te falei. Eu acho que a nossa energia se molda a partir dos nossos pensamentos e sentimentos. Vamos usar um exemplo do que você falou dos ambientes pesados, né? Isso já aconteceu comigo, é um testemunho vivo. Ele está aqui de prova para falar que realmente é verdade. Eu entrei várias vezes já no cemitério, não aconteceu nada. Eu entrei no cemitério um dia que eu tava assim, ó, brava, irritada, xingando todo mundo. Parecia que eu tinha saído de lá e um caminhão tinha me atropelado. Por quê? Qual a vibração que eu entrei naquele cemitério? Então, eu já tava com sentimentos, emoções e pensamentos muito ruins quando eu entrei lá. Eu não soube me blindar, eu não soube me proteger. Porque o primeiro é o pensamento. Então, eu acredito que não tem como você se proteger da sua energia sem você proteger seu pensamento, sem você proteger suas emoções. E não tem também como você tirar e separar isso. Porque se você entrou num ambiente e não está sintonizado nessa frequência, você pode entrar no pior ambiente do mundo. Às vezes você não vai sentir. Porque você está em outra vibração, você está em outra frequência. E esse ponto do ambiente que você falou, às vezes o cemitério está mais tranquilo que certos lugares, depende desse viés que está ao redor, né? Às vezes a pessoa entra ali numa loja, todo mundo tem algum comércio numa cidade que fala assim, nossa, é esquisito, ali abre, daqui 2 meses fecha, daí vem outro, é o mesmo padrão, né? E o cemitério não tem como fechar, porque a demanda é muito alta, né? Tem sempre cliente ali, né? Então, acho que deve ter uma questão dentro do imaginário popular muito voltada só para esses pontos, são mais característicos do que, de repente, a pessoa entrou num bazarzinho ali, num brechó, tá muito pior. E é mais comum a pessoa se proteger achando que ela vai pegar alguma coisa no cemitério do que achar que ela vai pegar no meio da rua, né? E no meio da rua, às vezes ela passa por... O centro de São Paulo está cercado de lugares pesados e as pessoas não sabem por que se sentem mal nesses lugares, quando passam por esses lugares. Então você vai andando na rua, não vou me proteger aqui, talvez se eu vou entrar no cemitério eu me protejo mais. Chego em casa, jogo um sal grosso, né? Ou faço alguma proteção anti-gi e andando na rua não. Então essas proteções são exatamente para isso, é aquele momento que você é pego de surpresa, você sentiu que a sua energia caiu ali, já imagina a escadaria, já imagina o teu guia espiritual em cima dessa escada te elevando, exatamente para você, é papum, sabe? É uma coisa rápida, prática, que só depende da sua mente e que é tão poderosa quanto algo físico, como você falou, uma guia, um terço, tem gente que só anda com o tercinho, com a guia, né? A guia nada mais é do que um portal. A guia é um portal, a partir do momento que você coloca aquela guia no pescoço, ela faz um portal de proteção que vem daqui e ela faz exatamente o cone de luz, que vem do nosso chakra coronário até o básico. E o cordão de energia, né? É o que eu falo, são várias culturas, né? Que colocam esse cordão de energia, o cordão de contos. Tem a Japamala, tem a guia de contos, tem o terço, tem o Masbahá lá, do islamismo, né? Entre outras, né? Então, assim, são vários pontos do nosso planeta que se utilizam de um mecanismo, cada um na sua sintonia, é porque tem um significado maior ali, né?
Sim, e o fio de contas, ele representa muito nós mesmos, né? Os fragmentos do todo. Estamos nos juntando e formamos uma coisa só. E esses fragmentos do todo, eles estão em várias linhas de atuação. Você fala um pouquinho quais são todas essas ramificações, que aqui a gente falou muito sobre energia, mas tem também a questão do hermetismo, que você atua, a teosofia, né, o tarô, que mais? A Cabalá. cabala, É, sim. fala tudo aí que você faz para o pessoal poder ter um catálogo. Olha, como é que eu encontro ela e o que ela tem de ramificações para que eu possa atuar, estudar, né, receber. Bom, no meu Instagram eu tenho no meu Linktree todas as palestras que eu dou, as entrevistas que eu dou. Eu gosto de falar de tudo de um modo universal. Então eu não sigo. Eu sempre falo que eu tenho uma religião, eu sigo a Umbanda hoje, mas a minha vertente maior, a filosofia que eu sigo é a filosofia hermética. Então eu tenho um pensamento amplificado e universalista sobre várias religiões. Eu falo muito, eu gosto muito de falar sobre ocultismo, sobre hermetismo, desmistificar, porque a gente fala de ocultismo, a pessoa já pensa, né? Ai, nossa, que medo, ela mexe com o ocultismo, né? Então eu gosto muito de falar sobre teosofia, falar sobre hermetismo, palestras sobre isso, sobre campos energéticos, sobre campos de proteção, sobre vidas passadas, reencarnação. Então tem todas as minhas palestras lá. Quem estiver precisando de uma proteção energética, de uma proteção espiritual, de um trabalho com apometria, trabalho com mesas radiônicas também, com magia divina. Então eu gosto bastante de atuar com proteções energéticas espirituais e também atendo com tarô, sou taróloga, então atendo com tarô, com baralho cigano, com oráculos no geral. Então, quem precisar, São múltiplas pode me contatar. possibilidades, né? Qual que é o seu Instagram para o pessoal? É o Cabala com K, holística. Cabala holística, tudo junto. Tudo junto. E o próprio H do Cabala já faz o holística. Tem tudo lá. Tem tudo lá. Tem o meu WhatsApp ali para ver catálogo de informações. Também tem todas as palestras que eu já dei. Então tá tudo lá. Tá, eu vou deixar na descrição essas informações para quem tiver. Você que tá aí, ó. Nós temos uma publicação collab lá no Instagram, @Filhos do Todo, que vai ter um trailer desse episódio. Se você já segue o Instagram do Filhos do Todo, é só você ir lá e vai ter uma collab lá, você segue o perfil da Carol lá, certíssimo? E coloca aqui as suas questões, porque possivelmente a gente pode estar lendo e ter aí um upgrade, né, desse papo. E lembre-se, assista novamente tudo isso aqui, coloca seus pontos, anota, faz suas anotações para os seus estudos, tá bom? Gratidão por você estar aqui hoje, por você ter compartilhado essa amplitude de conhecimentos, papo legal. Obrigada eu. E tem algum outro recado, alguma outra iniciativa que ficou sem passar para o pessoal? Eu acho que o recado principal de hoje é: protejam a energia de vocês. A nossa energia é algo muito precioso. Através da nossa energia é que a gente pode se curar, que a gente pode curar o outro. Através da nossa energia é que a gente pode se alinhar com os nossos propósitos, com a nossa missão de vida, com a nossa missão de alma. Então, a nossa energia não é brincadeira. O tempo que a gente passa se distraindo com as coisas do mundo é um tempo que a gente gasta sem preservar a nossa energia e sem fazer a nossa autolapidação, o nosso autoconhecimento e o nosso grande despertar. Para mim, o nosso grande despertar, ele é equivalente ao nível de autoconhecimento que a gente se cuida e cuida da nossa energia. Perfeito, gratidão imensa, gratidão a você que está aí, gratidão à Gabi aí, que hoje está na nossa parte técnica, ao Taylor também, que está aqui, né, nos bastidores, e a você, que ficou aqui até o final. Então, que as melhores energias cheguem a cada um que está acompanhando, e eu vejo você aqui no nosso próximo episódio. Até lá.